E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse canal aqui em que eu compartilho algumas coisas que eu estou estudando, né? Estou aprendendo e tudo mais. E recentemente, nunca mais fiz um vídeo pra cá, né? Mas eu irei voltar em breve. Já estou voltando com esse vídeo aqui, né? E daí, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é exatamente o fato um aprendizado que eu tenho, que é sobre você estar conseguindo se vincular bem ao paciente que você está atendendo, né? Eu estou estudando um pouco agora uma coisa que não é necessariamente medicina, mas é uma parte ali da psicologia que tem muita relação com a medicina, justamente porque em um paciente ali que a gente precisa estabelecer um vínculo e muitas vezes tratar alguma crença Fala nele galera, tudo bom? que Bom, afeta o esse seu vídeo eu status de quero trazer uma saúde, forma de a falar um gente tem pouquinho que de seguir algo alguns específico que, como eu princípios, já tô né? colocado no início, né, tá começando E agora, eu mas tô que lendo esse esse livro áudio aqui aí que vai é trazer um muito pouco de, ele importante, trata de... que é um livro. Eu tô no início dele, mas já é um livro muito interessante que a gente precisa. Um dos clássicos. E que eu acho que está sendo essencial para eu aprender sobre esse tema, que é exatamente esse, né? Terapia cognitivo-comportamental aqui da Judith S. Beck. Teoria e prática. E daí eu tô na página 25 aqui, em que a gente vai vendo os princípios, entendeu? E daí o princípio que eu gostaria de falar de hoje é exatamente esse princípio 3, que foi o princípio que eu vi, e é ele que eu quero trazer aqui como ideia para a gente levar para os nossos pacientes no futuro, quando a gente for atender, sendo médicos, né? Não sendo um psicoterapeuta necessariamente. Mas é porque um atendimento médico, ele tem esse viés psicológico também envolvido. Cara, quantas patologias existem porque as pessoas pensam de determinada maneira, entendeu? Então, não é... Deixa eu só fechar aqui essa janela, né? Porque... Bom, voltando. Então, quantas doenças aí não afeta o corpo, né? Em forma de dores e tudo mais. E tem uma ideia, cara, um dos seus motivos como algo psicológico, entendeu? Então, sendo um médico completo, que é o jeito que eu quero ser, e eu acho que é o jeito que as pessoas que me acompanham aqui nesse canal, tão pequeno, mas tão valioso, né? É, querem também, né? Querem ver e tudo mais. A gente precisa pontuar sobre isso, sobre essas coisas, sobre esses princípios. Daí esse princípio é que ele fala sobre enfatiza a colaboração e a participação ativa. E daí ele dá o autor desse livro, né, a autora desse livro, fala sobre uma paciente chamada Sally, em que ela tem todas as condições ali que vão direcionar ela para ser uma paciente ideal dentro do contexto da psicoterapia envolvendo a terapia cognitivo-comportamental. E daí ela fala sobre encarar a terapia como um trabalho em equipe. Isso eu achei muito interessante, justamente porque você, sempre quando a gente for atender um paciente ali, e a gente quiser resolver um problema dele, quiser avaliar alguma coisa relacionada, a gente tem que trazer esse negócio da relação do trabalho em equipe médico-paciente, né? Antigamente a gente tinha uma visão muito como é que é? Paternalista, patriarcal, sei lá, em que o médico ele era a figura que mandava só no processo ali de saúde e doença e de correção do problema ali da pessoa, né? Coisa que hoje em dia já não é muito mais aceitável, entendeu? O médico tá ali, mas se ele quiser mandar muito no paciente como se ele fosse um chefe, aquele paciente vai sumir, vai embora, entendeu? E também o contrário é verdade. Tipo, não dá só pro paciente falar o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer, que muitas vezes o que ele quer não tá alinhado com aquilo que vai resolver o problema dele. Então tem que ser um trabalho em equipe em que os dois têm que trabalhar juntos. E daí, dentro do contexto da psicoterapia, em um paciente que, pô, tá depressivo, tá triste e tudo mais, ela fala assim que eles decidem juntos, né, o que vai ser feito em cada sessão, e daí que no primeiro momento a pessoa que está ali, que tem um conhecimento, que detém um conhecimento, dentro de um processo terapêutico que tem uma pessoa depressiva, algo nesse sentido, ela é mais ativa. Ou seja, ela fala mais, ela propõe mais durante a sessão o que vai ser falado, o que a gente vai abordar, e no final ela dá um resumo sobre aquilo, entendeu? Então, no começo ela é assim, então ela pega, ela tira esse paciente da inércia, trazendo mais atividade. Mas aí, com o passar do tempo, ela encoraja o paciente a se tornar cada vez mais ativo na sessão, decidindo sobre quais problemas quer falar, quais os principais, tentando fazer com que ele consiga identificar as distorções do seu pensamento, né, resumir pontos importantes e planejando também outros exercícios que vão ser realizados em casa e tudo mais, entendeu? Então, no primeiro momento, a gente tem a atuação do médico ou do profissional ali, psicoterapeuta, né, fazendo com que a pessoa fique mais ativa, mas com ele direcionando o que vai ser feito, o que vai ser falado, o que vai ser resumido, e depois fazendo a pessoa realmente tomar ali quase que como uma parte do protagonismo em que ela realmente vai
tentar falar sobre quais problemas ela quer, né? Vai identificar as distorções do pensamento dela. Enfim, isso aqui é um princípio muito interessante que a gente pode levar sim para a nossa prática clínica de atendimento aí ao paciente, em que a gente precisa ter esse trabalho em equipe muito bem conceituado, muito bem apontado e lembrando que o paciente ele tem que ter uma autonomia dele e o médico também. E daí, nessa dinâmica interessante entre essas duas partes, pode-se ter uma ótima relação médico-paciente, chegando ali a uma determinada conduta que vai levar o paciente à cura, ou a uma melhora no tratamento, ou um maior engajamento no tratamento, etc. e tal. E é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje, algo que eu aprendi aí, e que de certa forma é óbvio, mas é interessante a gente ver numa obra na literatura, assim, algo científico, algo metodológico, que realmente tem sentido e que realmente é algo certo a se fazer, entendeu? Dessa forma. Beleza? E queria compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Ah, e o motivo de eu estar estudando isso aqui é exatamente porque, pô, eu quero ser um médico completo no futuro, né, e tudo mais. Mas sim também porque eu tô atendendo muitos alunos, né, estudando ali. E muitas vezes a parte metodológica do estudo é até secundária. Muitas vezes a gente tem que tratar formas de pensamento, formas de crença, e isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. Tamo junto.